Continuamos na série sobre espiritualidade e hoje pensamos sobre o evangelho que também é espiritual. O evangelho ele é um gênero literário totalmente diferente dos demais. Marcos, o evangelista, o primeiro escritor de um evangelho, ele relata em sua história a história de Jesus. O evangelho nada mais é então do que uma modificação até mesmo na literatura. E trata-se, portanto, de uma história na qual Cristo é o centro. Agora, o que não podemos pensar é observar o Evangelho como um mito grego ou pensar o Evangelho como a filosofia moral atual. O Evangelho não é uma história onde nós somos simplesmente espectadores, ou também não é um movimento no qual coloca o homem como centro e conquistador de sua salvação. Não. O Evangelho é diferente, porque é um convite de Deus para que nós venhamos a trabalhar com Ele, a cooperar com Ele em prol de sua obra e de sua missão. Só que nós não temos a responsabilidade de fazer nada dar certo. O próprio Deus traz para si essa missão. O Evangelho é isso. E se queremos ser pessoas espirituais, precisamos entender o Evangelho. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o Evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos. Nos 8 primeiros capítulos, nós temos Marcos relatando a história de Jesus. Jesus andando, iniciando seu ministério. Jesus parece calmo e tranquilo. Ele vai de vila em vila, de cidade em cidade, de povoado em povoado. Jesus não parece estar com pressa em nenhum momento. Agora, a partir do capítulo de número 9, nós temos Jesus caminhando para Jerusalém, focado em sua missão, sabendo que deveria entregar sua vida em favor de nós. Em todo o Evangelho de Marcos, o que mais temos de detalhe não são os milagres de Jesus, não é a história da família de Jesus, nem mesmo a infância de Jesus, mas o que nós temos como maior detalhe é a morte. O que o evangelista quis trazer para nós e que nós devemos repensar sobre nossa espiritualidade é que Jesus, como nosso modelo segundo Adão, ele foi alguém que sabia que precisaria morrer e morrer por nossos pecadores. O evangelho de alguém espiritual, o genuíno evangelho, nos leva a entender que a vida com Cristo é uma vida de dizer não. Não às nossas vontades, não aos nossos desejos, não àquilo que queremos, mas o sim para o próprio Cristo. A vida como um discípulo de Jesus, alguém que realmente vive uma espiritualidade saudável, não é alguém que simplesmente se move nos dons do Espírito, mas alguém que morreu para si mesmo, que permitiu ser ressuscitado com Cristo através de sua obra. Nós somos chamados, como discípulos de Cristo, para vivermos esse evangelho espiritual, no sentido de que não é sobre nós, é sobre Ele, mas cabe a nós exercermos algum certo tipo de função e colaboração. Precisamos, portanto, para nos tornarmos cada vez mais espirituais, cada vez mais próximos de Deus, morrer para esse mundo e o viver para Cristo.